Vamos começar a nossa aula. A gente na aula passada falou sobre provas da existência de Hashem, por lógica pura, zero sentimento, 100% razão. Falamos sobre Rambam, falamos sobre Rabbeinu Bahiye Ibn Pakuda, sobre tzadikim muito grandes que falam sobre a prova da existência de Hashem. Falamos um pouco da prova da existência da nossa Torá. Falamos um pouco como é impossível a gente conseguir aceitar idolatrias e outras religiões. Óbvio que sempre respeitando, tá certo? Às vezes quando a gente fala duro, como eu até falei na aula passada, o intuito não é ofender ninguém. O intuito é somente a gente colocar na nossa cabeça que Hashem só é um e a gente tem que destruir a idolatria desse mundo. Mas as pessoas que estão erradas, as pessoas que seguem o que quiserem, a gente sempre tem que respeitar. Nunca pode humilhar ninguém, nunca pode bater em ninguém, nunca pode agir com nenhum tipo de violência e sem somente o nosso embate, o nosso debate filosófico, obviamente, ele acaba sendo às vezes um pouco ríspido devido à própria importância do assunto. Esse assunto cabe aí a toda a nossa vida, tá certo? Sara Betsur, um grande boa noite para você. Vamos começar a nossa aula. Primeiro assunto de hoje, Torá e ciência. Primeiro assunto que a gente vai falar hoje para entender melhor como funciona, através da comunidade científica, o judaísmo. Tá certo? Vamos lá, galera. Gostaria de começar a falar sobre... Vou começar a pegar um tema, tá? Que é o número de estrelas e galáxias. A Torá fala pra gente, a nossa Guemará, ela diz pra gente o número de estrelas exatos que existem na nossa galáxia e também em outras galáxias, nosso universo, tá certo? Mais especificamente na Guemará, Maseret Brahot, Tratado de Brahot, página 32b. Lá se fala sobre o número de estrelas. Como funciona isso? Para isso eu preciso ler para você diretamente, tá certo? Da linguagem da nossa Guemará, o que lá é falado. Guemará é o estudo dos sábios sobre a Torá oral, que foi passada direto de Deus para Moshe Rabbeinu e oralmente até Rav Yehuda nascia quase 2.000 anos atrás que ele escreveu a Mishnah. Em seguida foi escrita a Guemará, tá certo? Pessoal, vamos ler junto essa passagem super interessante. E Hashem falou para o povo judeu: eu criei 12 constelações, presta atenção na matemática, no firmamento, que são os grupos de estrelas, chamado Libra, Escorpião, Peixes, tá certo? Que são aí em português se chama de... Agora eu esqueci o nome, como é que chama? Uma pessoa que é Libra, uma pessoa que é Escorpião, em hebraico é o Mazalo de cada um. Em português tem o nome que se dá para cada pessoa que tenha uma conexão com alguma dessas aparições ligadas a animais. A Torá fala que isso é verdade, tá certo? A Guemará fala sobre Mazal, sobre, vamos dizer assim, a sorte da pessoa, o quanto ela já está fincada nesse mundo, o quanto não. A gente sabe que os nossos atos, eles estão acima da nossa sorte, e estão acima do que está predestinado. O que está predestinado é só a sua vida básica, tá certo? Os nossos atos, eles estão acima de tudo isso. Signos, obrigado, Baruch Hashem. Que alegria, quer conseguir falar a palavra e não consegue, e alguém te ajuda. Isso, Diego, muito obrigado, a gente tem muita brava por isso. Desespero quer falar uma palavra e não conseguir. Signos. A Torá fala de signos? Fala. A Guemará fala de signos? Fala. A Kabbalah fala de signos? Pra caramba, tá certo? A gente vai ter um momento que a gente também vai dar aula sobre esse assunto, sobre signos, de acordo com a Torá. Só que a Torá fala. Zero astrologia que a galera fala por fora, zero todas essas religiões que se conectam com idolatria e usam para feitiçaria, nada disso, zero, só Torá. Muito judeu, inclusive, quando escuta o assunto signos, ele se afasta e fala: signo? Eu sou judeu, não gosto disso. Não é uma conclusão correta a se fazer, porque a Guemará fala de signos muito. O Zohar fala de signos muito, o Midrash fala de signo muito, tá bom? E tá aqui a Guemará falando que Hashem criou 12 constelações, uma para cada signo. Então tá aí a Guemará falando para a gente que esse assunto é caché. Tá certo? Para cada constelação das 12, Hashem diz que criou 30 hospedeiros. O que é hospedeiro? A Torá fala na língua para os tzadikim, e os tzadikim não utilizaram diretamente a língua que Moshe Rabbeinu falou para eles, eles utilizaram a terminologia militar romana, que era a época que os judeus estavam vivendo, para que todos os sábios daquela época pudessem entender bem o assunto e saber como passar para frente, tá certo? Para que um sábio do outro lado do mundo, quando escutasse, falasse: peraí, que nome é esse? Eu não conheço ele em hebraico. Que nome é esse? Falando em aramaico?
Aí você falava um nome que era reconhecido a todos. Igual uma gíria, quando você fala há 50 anos atrás, aquele cara é boa praça. Então você utiliza isso para explicar para as pessoas daquela geração. É isso que foi feito na Guemará, tá bom? E aí, depois dessas 30 hospedeiros, tá certo? Você tem, para cada hospedeiro, 30 legiões. Para cada legião, a Torá fala que você tem 30 divisões. Pessoal, vamos prestar atenção que a gente vai fazer a conta junto depois. Para cada divisão, a Hashem criou 30 batalhões. Para cada batalhão, a Hashem criou 30 campos. Ou seja, em cada campo, está tudo isso que a gente falou antecipadamente, está tudo aí. Para cada campo, a Hashem pegou 365 mil de dezenas de milhares, ou seja, 365 vezes 1000, vezes 10 mil, que é uma dezena de milhares. Tudo isso engloba todos os números de legiões, de hospedeiros. Vamos fazer a conta? Para não ficar muito bagunçado? Então, pessoal, vamos fazer a conta. Ele fala que você tem, lá no finalzinho, vamos fazer de final para frente, que você tem 365 campos, que estão ligados a 365 dias do ano, que estão atrelados a 1000, que estão atrelados a uma dezena de mil, que é 10 mil. Então, primeiro você junta 1000 vezes 10 mil, tá certo? Você já vai encontrar 10 milhões. Você pega 10 milhões e multiplica por 365, que é o número de dias do ano. E aí você já vai encontrar aqui 3 bilhões e 650 milhões. Esse já é o número que a Torá está começando a falar para a gente, números de estrelas e de galáxias. Por que isso já é uma loucura? Porque na época você pega Aristóteles, filósofos, ou pessoas com um bom olho nu mesmo, e que estavam se encontrando em cidades que não tinham uma iluminação artificial, e conseguiam falar entre 4 mil, e você até bonzinho. Tem gente que falava que achou que viu 6 mil estrelas, a olho nu. Tá certo? Então se entendia na ciência antiga que o mundo poderia ter de 4 a 6 mil estrelas. E acabou. Já estamos aqui, de acordo com o começo da conta da Guemará, em 3 bilhões 650 milhões de estrelas. Tá? E agora a gente vai ter que multiplicar por 30 campos, por 30 batalhões, vezes 30 divisões, vezes 30 legiões, 30 hospedeiros e 12 constelações que estão ligadas aos signos. Tá certo? Então vai ser 291 milhões e 600 mil vezes 3 bilhões e 650 milhões. Pessoal, o número é até grande, é tão grande que até eu fico na dúvida se está falando aqui de sexalhão ou septalhão. Tá certo? Eu vou até anotar aqui para você que está assistindo junto comigo, qual que é o número aqui, tá certo? Olha o número. Pessoal, 1.0,4.000.000.000.000. Pessoal, me digam aí que número é esse. Tá bom? Eu estou aí entre um sexalhão e um septalhão, tá certo? Que é o número que a Torá fala pra gente, que é o número total de estrelas e galáxias. Não podemos considerar outros corpos cósmicos e celestes que são corpos solares e não são considerados, tá bom? Estrelas, de acordo com a ciência. Agora, como é que pode ser que a Torá chegou nesse número? E a gente vê que em 1997, a NASA fala em um septalhão. Um septalhão, galera. Que se não é o número exato, chegou próximo. Ou seja, a cada geração científica, a cada geração, a comunidade científica ia falando um número maior, 4 mil, 6 mil, 10 mil, 11 mil, 12 mil, começaram a falar em milhões. Os telescópios começaram a aumentar, a telescópio de refração, começou a aumentar a tecnologia em cima da visão dos telescópios, até que começou-se a se falar a uma beira de um sexalhão. E está aí o número da Torá dizendo para a gente o número. O Zohar Kadosh Kabbalah fala que esse número sempre se mantém igual. Mas o ser humano pode se confundir. Por quê? Porque a cada dia você tem cometas, tá bom? E estrelas que estão se batendo com outras estrelas. Às vezes, quando uma estrela se bate com a outra, desaparecem as duas estrelas. Às vezes, quando uma estrela bate com uma outra, forma uma nova galáxia. Mas já que aquela nova galáxia vai ter, vamos supor, 6 milhões de estrelas, a Hashem vai destruir outras 6 milhões de estrelas. A Hashem sempre vai manter que o número seja igual. Só que os telescópios, para onde eles estão filmando, eles vão dizer, baixou 6 milhões. Peraí, agora aumentou 2 milhões. Então a Torá já está dizendo para a gente que aquele número vai ser sempre igual. E é impressionante
que a Torá fala esse número para a gente, que a NASA chegou parecido com 97, depois a NASA, depois que esse livro foi escrito em 2005, 2010, os satélites estão cada vez chegando em números mais próximos e perfeitos do nosso número de estrelas, que a nossa Torá fala. E no final das contas, o que Hashem fala no final de tudo? Tudo isso eu criei por sua causa. Dizendo que quando ele deu a Torá para o mundo e a Israel recebeu, esse é o centro do mundo, a Torá é o centro da criação, tá certo? Isso mostra a humildade de Hashem, que por mais que ele criou um universo vasto, esplêndido, ele coloca a centralização onde ele quer. E no final das contas, todos os cometas e as estrelas, a gente vê que toda a direção, tudo que está acontecendo no universo, ele também influencia diretamente a nossa Terra. Então, sim, não é que não importa o universo. É aquele argumento que a gente fala, mas então Deus criaria o universo só pra gente? Quem disse que não? Mas que isso que Deus criou o resto do universo não tem a ver com a gente? Óbvio que tem. Toda a criação ligada ao universo tem a ver diretamente com Hashem. Então, todo judeu que segue Torá e Mitzvot, todo não judeu que segue a Torá fazendo 7 leis de Noah, ele está fazendo a lógica desse mundo existir, que é a lógica, o motivo que Hashem deu, criou o mundo. Pessoal, próxima coisa. Eu quero a cada exemplo que eu vou dando para vocês, a cada referência, a cada conteúdo, eu gostaria de ir aumentando, tá certo? O meu entusiasmo. Porque inicialmente eu estou falando com o número de estrelas, que é legal, maneiro, divertido. Mas eu daqui a pouco vou estar falando do Brit Milá 100% pela ciência. Vou começar a falar do grito das plantas. O que a poligrafia fala hoje em dia. No final, quando chegar no final da aula, eu vou falar cada vez mais de assuntos que são mais interessantes para a gente fazer uma escadinha gostosa, da gente ter um prazer grande em ver claramente como é que a nossa Torá fica mole de ser provada e demonstrada até pela comunidade científica. Tá bom, pessoal? Revestimento do sol. A nossa Torá, em vários lugares, tá? Tem, se eu não me engano, na página 6, Beit, da Maseret Avodah Zarah, você tem na nossa Gemara Baba Metzia, você tem em vários lugares do Midrash. A Torá fala sobre o revestimento do sol. A Torá fala que o sol, ele tem o seu núcleo, ele tem as suas camadas externas, e ele tem a sua camada principal externa, dividido o sol em 3 partes. O núcleo do sol, a Torá fala que é onde tem as explosões de temperatura, ou seja, lá é o próprio sol. Então, na Gemara Avodah Zarah, que fala sobre o que a gente não pode fazer, que é idolatria, lá está escrito uma coisa impressionante. Lá está escrito que quando chegar Mashiach e se revelar, Hashem vai tirar o núcleo do sol da capa, que está envolvendo, vai arrancar o núcleo e vai jogar o sol no mundo. A Torá fala que tzadikim, tanto os judeus quanto 7 leis de Noah, que estão fazendo Torá e Mitzvot, esse sol vai ser um prazer, vai ser aquele sol, aquela coisa mais gostosa do mundo. Ele não tem nenhum problema, o sol está justo dando prazer. E os Reshaim, que são os perversos do mundo, aqueles que matam, roubam, faz tudo que você pode imaginar, eles vão ser retirados do mundo. E aí você me pergunta, você aí que pensou nessa pergunta, fique à vontade para pensar isso. Galera, a partir do momento que você pergunta o seguinte, espera aí, será que Deus, ele constrói o mundo para destruir? Por que ele vai pegar o núcleo do sol e jogar no mundo e vai destruir os perversos? Para que ele vai fazer tal coisa? Você que está do outro lado da telinha, me responde, o que você acha? Por que Hashem faria isso? Resposta, Hashem, ele está acima do bem e do mal. Quando a gente fala que Hashem é bom e ponto final, a gente também está errado. O Rambam fala para a gente, Maimônides, no Sefer Hamadá, livro da sabedoria que a gente falou até na aula passada, que a gente não pode limitar o nome de Deus. Quando a gente quer elogiar Deus, já que a gente só consegue falar na nossa língua limitada, a gente pode falar, Deus é muito bom. Mas Deus não é bom e acabou. Deus está acima do bem e do mal. Deus, ele se expressa através das 10 sefirot, que são as 10 expressões de luz espiritual no mundo. Às vezes bondade, às vezes bravura, às vezes esplendor, às vezes realeza. Tá certo? A cada a explicação que a gente tem, Hashem, ele está Hashem, ele está dando alguma explicação interessante. Então vamos começar a falar do revestimento do sol?
Pessoal, vamos começar agora a falar o que a Torá fala pra gente, o que a ciência fala pra gente sobre o revestimento do sol. Aproveitando para dizer você aí que está assistindo, coloca o dedo no compartilhar. Estou vendo que algumas pessoas falaram aqui de problema de conexão, tá certo? Não sei se foi uma ou duas pessoas, Juvenil Pérez, não sei se foi só ele, tá bom? Mas de qualquer forma eu agradeço a todo mundo. Sai e entra de novo no vídeo, que pode ser isso. E galera, vamos compartilhar essa aula bastante, vamos disseminar o nome de Hashem. Vamos continuar o revestimento do sol? Vamos começar a falar dele. Pessoal, a ciência ela fala que existe o ponto A, B e C do sol, tá certo? Esse livro é demais, galera. Esse livro que a gente está estudando se chama Revolução Iminente. É um livro que já tem na editora Sefer em português, inclusive eu estou usando esse livro em português. Ele é um pouquinho caro, custa uma volta de 100 reais, porque a capa dele é maravilhosa, as páginas, ele é grande, ele tem muita informação, tá certo? É sobre ciência e Torá. Aproveita, já tem 4 livros desses. Um falando sobre coisa ligada a nomes, outro falando sobre a parte mais de astrologia e espiritualidade. Tudo 100% kasher, rabino ortodoxo, correto. A gente só quer rabino ortodoxo, reformista. Sai pra lá, longe da gente. Tá bom? Galera, a gente não quer gente que explica a Torá de forma errada para fazer dinheiro, tá bom? A gente quer o certinho, que é a nossa Torá. Então, a parte A é o núcleo do Sol. No núcleo do Sol, quanto chega mais ou menos o grau Celsius no núcleo do Sol? 15 milhões de graus Celsius, pessoal. 15 milhões de graus Celsius. A partir do momento que está lá dentro, tá, os gases de calor começam a se bater, colidir e formar o poder de bombas nucleares até de 100 mil vezes mais forte, o que foi de Hiroshima e Nagasaki, o único utilizado realmente, de fato, em guerra, né? A partir do momento que você vem para a parte B, como está aqui na foto, mostrar de novo, é a fotosfera. O que tem na fotosfera? É uma camada externa que ela vai segurando e fazendo um tratamento naquela temperatura. Ele vai diminuindo drasticamente a temperatura das explosões no núcleo do Sol. Aqui no final, você chega na coroa, corona, halo com H, vários nomes que são chamados na comunidade científica, que é a capa do Sol. Então, exatamente o que a ciência fala hoje em dia, que não é mais nenhuma coisa estranha, a estrela que traz luz para a nossa Terra-Sol, não é nenhuma mais novidade. Para antigamente é uma novidade. Imagina você há 3.300 anos atrás, quando a Torá foi dada, você olhar para o Sol para tentar analisar ele. Se você olha por volta de 2 a 3 segundos inteiros, a sua retina queima. Isso é a ciência atual, tá certo? Então, como o povo judeu sabia tudo isso? Hashem colocou na Torá. Quem criou o mundo já falou o que criou. Igual o número de estrelas. Você acha que os sábios da Torá, eles foram contando estrela por estrela? Os sábios nem sabiam ali quantos tinham olhando para cima. Ia dar 4.000, ia dar que nem as pessoas que erraram. Tem que ter a Torá. E a Torá disse para a gente numa Maseret Brahot e falou para a gente exatamente o número de estrelas. Olha que impressionante, que incrível. O que a NASA descobriu em 2003, com o maior dos satélites, que tamanho de um prédio, a gente descobriu olhando a Torá. Não é à toa que a Torá é o jornal do ontem, o jornal do hoje e o jornal do amanhã. Que isso já é códigos da Torá. Quem sabe um dia eu consigo me preparar para tecnologicamente mostrar para vocês em algum lugar bonito, fácil de explicar, sobre códigos da Torá. Pessoal, a fotosfera, ela vai diminuindo a temperatura, até que quando chega na coroa para fora, chega em média, chega em média a 6.000 graus Celsius. Dá só uma tocadinha no meio, porque aqui está mostrando um pouco desfalcada a imagem. Chega, pessoal, em média a 6.000 graus Celsius. Quando sai, se chegasse a 6.000 graus Celsius, a gente morreria. Tanto que Mercúrio, ele é constantemente torrado pelo Sol. O Sol torra a todo instante Mercúrio. Se a gente tivesse em Mercúrio lá, a gente estaria mais queimado que carvão. Agora, pelo fato de estarmos a exata distância do Sol, tá certo? Faz-se que o quê? A gente chega numa temperatura perfeita de 30 graus, 20 e poucos graus, tá certo? Até a camada de ozônio, toda a estrutura de temperatura se forma a categoria em esfera perfeita. E a Torá fala pra gente exatamente isso. Fala, inclusive, que Avraham Avinu, olha essa legal que eu vou contar para você, Avraham Avinu, a Torá fala que quando ele estava no terceiro dia, com 99 anos após o Brit Milá, a Torá fala que Hashem
retirou o Sol, o núcleo do Sol, jogou no mundo, para que nenhum visitante quisesse passar na frente da casa do Avraham Avinu e entrasse na casa dele, porque ia importunar um doente. Como Hashem viu que Avraham, com tudo isso, sentou na porta da tenda e ficou triste, querendo que aparecesse pessoas, Hashem enviou 3 anjos. Tá certo? Impressionante. Um para curar, um para falar um para falar que Sara ia ter um filho e um para destruir Sodoma e Gomorra e salvar Lot. Ou seja, a gente vê que o amor dos Sadikim são tão grandes que quando Hashem manda aquele sol para Avraham Avinu, não faz diferença. A tristeza é onde estão as pessoas. Esse sol me faz até bem. Inclusive, a gente pode pegar um pouco essa analogia para dizer em relação aos tempos de Mashiach. Tá certo, pessoal? Isso é sobre o revestimento do sol. A Torá fala para a gente em alguns lugares. Se vocês quiserem, o lugar eu falo para vocês. Tá bom? Está escrito no Midrash Bereshit Rabbah, capítulo 6, parte 6. Tá bom? Anota aí, se quiser depois dar uma estudada aonde está escrito. E pelo livro estão vários mais lugares onde está escrito essa questão do revestimento do sol. E hoje em dia batendo 100% com a comunidade científica. Pessoal, a comunidade científica, ela não é inimiga do povo judeu. Muito pelo contrário, ela ajuda. Mas imagina a comunidade científica de 2000 anos atrás, ou de época de Grécia, Roma, dizendo que os judeus estão malucos, dizendo sobre um quinqualhão ou septalhão. Imagina, chamando você de burro, de ignorante, e os sábios na hora dizendo, uau, será que eu estou errado? Esse é o momento que a gente tem que ter fé em Hashem. Tá certo? Até tirar a mão da mesa para não balançar muito. Ou seja, a partir do momento que Hashem diz para a gente o que é certo, para que eu vou me preocupar e correr atrás? A comunidade científica, ela que continue procurando, ela vai achar igual a Torá. Igualzinho a Torá, pessoal. Tá certo? Depois eu vou contar para vocês a história que eu quero contar hoje no final da aula, que eu acho que vocês vão ficar impressionados. Que é uma história sobre um rabino matemático que era praticamente ateu. Enfim, já estou contando, vamos deixar para o final, uma história bem legal ligada hoje em dia à comunidade científica. Pessoal, aglomerado estelar Pleiades. Já ouviram falar disso? Você certeza já escutou falar disso, tá certo? Certeza absoluta escutou falar disso, só que você não está ligando ao nome. A gente, no meio da explicação, vai falar o nome de uma marca de carro que todo mundo tem na ponta da língua quando vai falar de um carro legal, e na verdade você só está falando do nome da constelação de Pleiades. Alguém sabe aí? Se alguém souber, coloque nos comentários qual que é a aglomeração, o aglomerado do estelar de Pleiades, hoje em dia está codificado como marca de carro. Se alguém souber, tá bom, galera? Vai ser interessante. Estou esperando aí, galera, tá? Vamos ver quem sabe. Tá bom? Galera, olha que demais. O aglomerado de Pleiades. A gente sempre viu no céu, a olho nu, todo mundo consegue ver numa noite boa, o aglomerado de Pleiades, que é um agrupado de 6 estrelas. Felipe Parnes, certa resposta. Ganhou 1 milhão de mitzvot. Está, não sei quantas mitzvot você ganhou, mas é isso mesmo, marca Subaru, vamos falar já já. O Parnes é um aluno da Sharedat, adora um carro. Se eu soubesse que ele estava aqui, eu ia fazer a pergunta mais difícil. Pessoal, a partir do momento que a gente vê a olho nu, a gente consegue ver o Pleiades, tá bom? Aqui no livro, na foto, tá bom? Até se puder dar um toque na tela, que aí vai aparecer melhor a imagem. Aqui você tem aglomerado de Pleiades em várias, tá? Em hieroglifos. Você tem aqui, inclusive, de acordo com a marca Subaru. Os japoneses sempre adoraram as estrelas. E eles, para poderem vender um carro, eles fizeram uma marca chamada Subaru. E na marca Subaru, aqui abaixo do meu dedo indicador, eles mostram exatamente a figura de como é aglomerado de Pleiades. São 6 estrelas. Será que são 6 estrelas? Isso é o que o olho humano pode ver, tá? Para não mentir, tá? Para não aqui deixar de falar uma coisa, tem gente a olho nu que conseguia ver 8 estrelas. Para ser bonzinho com eles. Vem a nossa Torá, tá bom? Eu vou falar para você exatamente aonde. Está escrito em Maseret Brahot, Tratado de Brahot, página 58b. Lá na nossa Guemará fala, tem uma discussão sobre quantas estrelas tem o Pleiades.
E a Torá fala que o Shmuel, ele diz que Pleiades tem Quimeia, que é 100 por volta de 100 estrelas. E aí eles começam a discutir na Guemará, tá certo? Que eles não sabem se essas 100 estrelas estão bem juntinhas ou algumas estão espalhadas. A conclusão da Guemará, que o Rashi explica, o maior explicador de toda a Torá, 1000 anos atrás, ele fala que as 100 estrelas são o aglomerado principal que fica no centro desse aglomerado de Pleiades. E tem algumas outras estrelas que estão espalhadas. Pessoal, olha o que eles estão discutindo. Eles falam de Pleiades, falam do nome chamado Quimá, e falam que o próprio nome que Hashem deu para essa constelação, Quimá, parece em hebraico com Quemeia, por volta de 100. Para dizer que o que é por volta de 100? 100 estrelas no aglomerado principal e algumas estrelas espalhadas em volta. E hoje em dia, desde o Galileu Galilei, que quando criou o primeiro telescópio, por volta de 1600, até ele morrer em 642, eles começaram a ter um grande êxito direto. Depois começou a ter telescópio com refração, até que chegou hoje em dia que os telescópios são incríveis e a gente consegue ver no aglomerado exatamente a mesma coisa como a Torá fala. Por volta de 100 estrelas no meio e algumas estrelas espalhadas. Ou seja, enquanto os Sadikim, há 2000 anos atrás, estão discutindo qual que é o número exato de Pleiades, se é 100, 101, 102 e qual a distância entre uma e outra, o mundo está garantido que são 6. E a marca Subaru, que está justo querendo dizer a tecnologia japonesa, está dizendo 6. O mundo vê como 6, hieroglifos, romano, 6, 6, 6. E a Torá fala que 6 nada. Tá certo? A tal ponto que a Guemará conta que na época dos romanos, dos gregos, quando eles escutavam essa opinião, eles diziam, viu? A Torá é mentira, a Torá não sabe de nada. Como é que a Torá fala uma besteira dessa de 100 estrelas, se a gente está vendo aqui que são 6? Que povo bobão, não sabe de nada? E aí o tempo, ele vem demonstrar. Agora imagina você, quero bater muito nessa tecla, imagina na época da comunidade científica romana, vir dizer para você lá em casa, viu? A Torá está errada. A Torá fala por volta de 100, na verdade são 6. E você largando a Torá. Por isso, hoje, quando a comunidade científica não fala ainda o número exato das estrelas, vamos dar um tempinho para eles, vamos ser bonzinhos com a NASA. Tá certo? Vamos ter pena da NASA e vamos esperar eles devagarzinho chegar no número certo. Não vão achar estranho se eles falam um número diferente da Torá. Muito pelo contrário, tem orgulho baseado na história inteira que a comunidade científica está sempre encontrando o que a Torá fala e nunca ao contrário. Tá certo, galera? Por isso a gente vê, Subaru, Hanabras acertou, Subaru, e é isso mesmo, galera. Competição ganha, não sei quem foram as pessoas primeiras que falaram, Parnes, Hanabras, certíssimo, tá bom? Então, falamos agora sobre esse segundo assunto, terceiro assunto já, né? Que é a questão das aglomerado de Pleiades. Agora eu gostaria de falar com vocês sobre reserva de água no espaço. A gente sabe que quando a gente vai lá em Gênesis, Bereshit, lá no comecinho da nossa querida Torá, Hashem fala sobre a criação do mundo nos 6 e o descanso no sábado, Shabat. Assim como todo judeu tem que descansar no Shabat. Tá bom? O que Hashem fala na Torá? Hashem fala que quando foi dividir o firmamento, e fazer com que o firmamento de baixo com o de cima separasse, ele também, a Torá fala que ele separou as águas de baixo com as águas de cima. Algumas pessoas poderiam entender essa interpretação com as águas de cima como a própria umidade do ar, tá certo? Você planta alguma coisa, fica muito quente, sobe a umidade, forma nuvens, cargas elétricas se colidem e cai água. Mas não, veio pra gente um Midrash e fala o seguinte: as águas de cima do firmamento, ou seja, não o firmamento chamado atmosfera, que é o ar, que quando o sol bate a gente vê o sol azul. A gente sabe que o céu não é azul, né? Mas é todo um reflexo do mar, junto com o sol e junto com o ar da atmosfera, a gente vê o céu como azul. Aí tem muita cabalá por dentro. Mas a gente não está nisso agora. Pessoal, a partir do momento que a gente vê isso, o que o Midrash fala? O Midrash fala o seguinte: não só que tem água no espaço, que está acima do céu, acima da atmosfera, lá em cima, como também o Midrash fala para a gente que existe mais água acima do espaço do que na nossa Terra. E a gente sabe que por volta de 70% do nosso mundo, 2/3 do mundo já é água. Como é que a gente pode dizer que as águas de cima do firmamento são mais abundantes do que as águas de baixo?
Se a Torá tivesse dito que existe água no espaço, tá bom, legal, quem sabe um dia a ciência fale. Agora, existe mais água em cima do que embaixo? Novamente, eu quero dizer para vocês que todas as vezes que os judeus falavam coisas assim, é por isso que os judeus tiveram sempre que morar em guetos, em statos, sempre tiveram que morar em cidades fechadas e com medo, porque toda vez que eles falavam alguma coisa interessante da Torá conectada à ciência, você vê que normalmente era perseguido, né? Tá aí o povo historicamente mais perseguido do mundo. A gente não tem que se fazer esse coitado. Se fazer esse coitado é a perda, né? A gente perde na vida quando a gente se faz coitado. Mas, verdade seja dita, o povo historicamente mais perseguido do mundo é chamado de povo judeu. E sempre que a gente quer falar uma coisa interessante, perseguido, tá achando que é o melhor? Tá achando que é o sabichão? Tá achando que é o bonzão? Não tô achando nada, só tô achando que Deus é o bonzão. Pode também? Não, não pode, a gente é ateu. Aí, problema. Por isso que o povo judeu é sempre perseguido. Pessoal, a Torá fala pra gente que existe reserva de água no espaço. Pessoal, isso é tão interessante que existe reserva de água no espaço, como a gente vê hoje em dia, tá? Em planetas. Satélites conseguem filmar planetas e até cometas. A gente consegue ver uma quantidade incrível, de às vezes até 1 milhão de toneladas. Existe por volta de 1 bilhão de toneladas no cometa médio. Também o seu braço. Existe uma média... Beto, o seu braço às vezes está balançando também. Existe uma média de 1 bilhão a 2 bilhões de toneladas de água hoje em dia pela ciência em cometa médio. E num cometa grande que está passeando pelo espaço, existe por volta de 1 trilhão de toneladas de água congelada lá. Vai fazendo a conta, sendo que tem galáxias, tá certo? Que você tem 1 bilhão de cometas. Sendo que você tem mais de 100 mil galáxias. Vezes 1 bilhão. Você chega numa quantidade tão grande de água que faz a gente chegar na conclusão que o que a gente tem de água no globo terrestre é uma gota do oceano do que existe em todo o espaço. Pessoal, quer a fonte para estudar? Porque o legal é falar as coisas com fonte. Nada de falar a Torá sem fonte. Midrash Rabbah Bereshit, capítulo 4, Mishnah 5. Depois Midrash Rabbah Bereshit 4.3. Depois Midrash Rabbah Bereshit 4.2. E depois vários outros lugares na Torá. Tá certo? A Torá diz pra gente que existe mais água acima do firmamento, que é o céu, do que na nossa terra. Para continuar esse assunto, a gente precisa falar dos meteoritos que são fonte de água, que trazem fonte de água no planeta Terra. E se eu disser para você, se preparem, se eu disser para você que a quantidade de água congelada que tem nos cometas de meteoritos que caem dentro da Terra, eles ao longo da história da humanidade ultrapassaram a quantidade que existe de água dentro da Terra. Você acredita nisso? Pessoal, isso é uma coisa que já é ciência clara hoje em dia, tá certo? É uma ciência clara hoje em dia, tem muita página para falar, mas a ciência atual hoje em dia diz que cada meteorito que cai, ele cai normalmente puxado pelo mar. Existe uma força física do mar que puxa os meteoritos. Ou seja, Hashem fez de uma forma que os cometas não caem na nossa cabeça quando a gente vai ir para a sinagoga ou vai comprar pão, senão seria desagradável, né? Agora, por outro lado, a gente vê que em 1908, na Sibéria, teve um caso que inclusive o livro traz, um caso impressionante. Eu não estou achando aqui especificamente, mas em 1908 teve um caso interessante que caiu um meteoro de gelo, tá certo, na Sibéria, e que isso chamou a atenção de vários satélites do mundo, tá? E a explosão que ele teve quando caiu na Sibéria foi mais de 1000 vezes mais, a mais de 1000 da força da Hiroshima e Nagasaki, bomba de Hiroshima e Nagasaki. E com isso a gente vê que aquela quantidade de água já seria a quantidade de água de 1/10 de um oceano. Que dirá isso caindo todo dia, toda noite, toda hora, toda semana, todo mês, desde a criação do mundo? Certo? Então a gente vê que a quantidade de água que cai do céu acima do firmamento é algo impressionante. Pessoal, gostaria de falar para vocês agora um outro tema, certo? Que esse tema é bem legal que a gente vai falar agora, que é sobre a gravidade e o formato da Terra. Esse tema, não só eu acredito que você vai adorar, como é um tema que a gente não precisa muito de calculadora
Porque o que eu falei da contagem das estrelas é um negócio meio complicado, né? Você fala 30 legiões, 30 vezes 30, é uma coisa meio assim complicada de bater um papo e falar. Você vai ficar um nerd aí da turma quando for falar isso com seus amigos, até ele entender, ele já dormiu. Então, eu quero falar agora sobre um tema que é fácil de entender, tenho certeza que todo mundo entendeu tudo que a gente falou até agora, mas também é fácil de explicar, quando você quiser explicar para outras pessoas, que é a gravidade e o formato da Terra. E esse é o tema que a gente vai falar agora. Só gostaria de dar um aviso rápido. Todo mundo está entrando. Uma boa noite, boa tarde do Brasil. Danila Godegues, Igor Yossi, Maria Gamalhães. Todo mundo que está entrando, uma ótima noite. Brúria Andrade, Hanna Brás, Roseli Pereira, Michele Lahat, mãe de um grande aluno foi da Charidade. Uma ótima noite a todo mundo. Já chegamos aí a um pico de 50, deu uma diminuída. Pessoal, vamos que vamos, sem preguiça da gente estudar e pegar certos assuntos. Às vezes, quando a gente entra num show e começa a escutar temas científicos e detalhes, dá uma preguicinha. E eu entendo, mas vamos ser fortes, porque através de um pouco de preguiça, a gente deixa de entender coisas tão maravilhosas. Beta, só vê a luz, que eu acho que a Luli vai virar a luz. Tá bom, galera, vamos lá. Gravidade e o formato da Terra. Ah, eu esqueci de falar. Quem tá dentro, aproveita para compartilhar. Esse é o aviso que eu queria dar. Compartilha mesmo, tá, galera? Bota no seu WhatsApp, dissemina, marca os seus amigos quando você publicar. Vamos disseminar e vamos fazer a mitzvah de ser sócio de um shiur de Torá, tá bom? Gravidade e o formato da Terra. Pessoal, se prepara. Por que se prepara? Eu não sei se você vai conseguir ver essa foto, mas se a gente falar sobre a teoria antiga, que está aqui em cima do meu dedo indicador, se eu falar para vocês sobre a principal teoria de como o mundo funciona, eu acho que você vai ficar impressionado. Shalom, shalom, Sara Segal e Marcelo Altman. A gente vê que o mundo falava o quê? O mundo falava que o mundo era sustentado. Pessoal, essa é forte, hein? O mundo era sustentado, a Terra era plana, 100% plana, tá certo? E o mundo era sustentado por 3 elefantes gigantes que ficavam em cima de uma tartaruga maior ainda. E essa tartaruga maior ainda, ela nadava sob um oceano infinito. Tá certo? Hoje em dia você falaria que o cara bebeu todas, fumou tudo que ele achou de verde por aí, tá certo? E saiu concluindo coisas. Mas era a teoria. Imagina como é que os judeus olhavam isso antigamente. E eu vou falar para você o que a Torá falava sobre o formato da Terra. A gente sabe que desde que Cristóvão Colombo descobriu a América, eles começaram a entender que a Terra não pode ser plana. Porque sempre que a gente olha na Terra plana para o horizonte, a gente imagina que é uma cachoeira que cai, né? Acaba o mundo, todo mundo cai lá embaixo. Ah, caiu. A partir do momento que você vê que quando você chega no horizonte, você acha um outro lugar, então não era o horizonte ainda. E depois começaram a ver que dava para dar a volta na Terra. Isso depois, bem depois de Cristóvão Colombo. E conseguiram entender que a Terra era oval, não é um círculo perfeito, mas é uma Terra oval. O que a Torá fala para a gente, especificamente Rabi Shimon Bar Yochai, o rabino que escreveu o Zohar, livro fundamental da Kabbalah, rabino da Mishnah. O rabino teve o mérito de estudar 13 anos com ele a Navi na caverna e saber toda a Kabbalah. Tá certo, galera? O que ele fala? O Rabi Shimon Bar Yochai fala, não fui eu que criei. Essa explicação que eu vou falar para vocês, eu recebi do Rav Amnuna Saba, que é um rabino que ensinou Rabi Shimon Bar Yochai, que recebeu do outro rabino até Moshe Rabbeinu. Já quem falou que eu vou falar agora é Moshe Rabbeinu. Tá certo, pessoal? Vamos escutar? Eu vou ler diretamente do texto para ficar mais bonito. O mundo inteiro e aqueles que estão em cima dele giram ao redor de um círculo como uma bola. Está falando da rotação da Terra. Tanto aqueles que estão lá embaixo da bola, no seu fundo, como os que estão acima. Dizendo que todo o mundo, planeta, é regido e pisado por seres humanos. Tanto quem está em cima da bola, quanto quem está embaixo. Ou seja, ele está falando que isso é normal e é possível uma pessoa ficar em cima e embaixo e continuar lá. Tá certo? Todas as criaturas de Hashem, seja onde for que estiverem nas diferentes partes da bola, podem parecer diferentes na coloração e nas feições. Falando que existem pessoas para o amarelado ou asiáticos, pessoas para o preto que são negros, pessoas que são para o esverdeado como índios, pessoas que são brancas como parte do ocidente. E por aí vai. O ar é diferente em cada lugar,
mas elas estão eretas como todas as criaturas humanas. Ou seja, todos são humanoides, todos são humanos, não é que é uma criatura diferente, se eles são só de povos diferentes. A Torá fala que ao todo são 71 povos que existem no mundo. Ok? Portanto, há lugares no mundo onde algum lugar tem luz, enquanto o outro está na escuridão. Falando em relação à rotação da Terra, em relação ao Sol. Pessoal, 2.000 anos atrás. E o que foi falado 2.000 anos atrás é porque foi escrito há 2.000 anos atrás. Mas foi explicado por Moshe Rabbeinu, há 3.300. E que já se sabia desde Avraham, quase 4.000 anos atrás. E continua. Enquanto alguns lugares têm dia, alguns lugares têm noite. Assim está escrito na Kabbalah, no Zohar. Ok? Há um lugar no mundo onde o dia é longo e a noite é muito curta. Certo? Que são pontos onde você tem um triângulo e você tem aquele cume na Terra, como por exemplo Antártica, tá? Ou até Finlândia. Locais que época do ano você tem o dia inteiro dia, né? Tem locais na Finlândia, Finlândia é um dos lugares, você até está em primeiro lugar, um dos lugares com maior taxa de suicídio, porque época do ano é tudo dia e época do ano é tudo escuro. Um judeu que mora na Finlândia, como é que ele vai botar tefilim na época que está tudo de noite? Então, uma curiosidade aí para você. A resposta é que ele tem que botar de acordo com o país mais perto que está na esfera normal de ter luz e noite, ou seja, dia e noite. Tá? Que continua falando. Vem a Torá e fala que o mundo vai agradecer porque ele é temivelmente moldado, perfeitamente moldado. E essas magníficas coisas são obras de Hashem, para fazer com que a gente conheça Ele bem. A Torá só está dando esse segredo para a gente, para que a gente conheça Hashem melhor. E agora a frase mais bombástica. E esse segredo foi passado de geração em geração para homens de sabedoria, vírgula, sabedoria da Torá. Ou seja, a Torá diz para a gente que essa sabedoria não pode ser falada para todo mundo, porque senão vai ter muita gente que vai enlouquecer. Ou vai contar para não-judeus da época que perseguiam os judeus. Tem que falar só para aquelas pessoas que são fidedignas, porque o mundo ainda está achando que 3 elefantes mantêm o mundo. E até com Cristóvão Colombo ainda estavam achando que o mundo começou a ter um formato. Quando, na verdade, a Torá fala para a gente exatamente isso. Então, a Torá falou para a gente aqui que a Terra é como uma bola e não plana. A Terra ela não fica fixa, então ela gira em volta do seu eixo. Número 3. Seres humanos vivem em cima e embaixo, está falando da lei da gravidade, porque se você está embaixo, você está ao contrário, tinha que cair. Número 4. Ok, falou outra coisa, que tem lugar que é metade do dia da Terra, outro lugar é noite, e também está falando de lugares como Antártica, regiões árticas, que devido ao ângulo da Terra, eles são o dia inteiro dia ou o dia inteiro noite. Tá certo, pessoal? Como podia se saber disso? Nós estávamos em Israel, em parte da África. Como a gente poderia saber tudo isso, meu Deus do céu? Então, quem quiser procurar onde está escrito isso na Torá, a Torá fala isso no Zohar, Kabbalah, capítulo 3, página 10a. E depois fala também na Kabbalah, Zohar, capítulo 1, página 15. E também tem uma explicação em Avodah Zarah, 41a, na Guemará, e também em Maseret Avodah Zarah, página 18b. Está aí as 4 fontes, para quem quiser ver ou correr atrás de que a Torá está falando para a gente, já 2.000 anos atrás, na verdade já 3.300 anos atrás, tá? Que o mundo ele é perfeito, redondo, e ele tem uma vida com todas as especificações que o mundo jamais ainda estava perto de saber. Galera, vamos começar a pegar pesado? Brit Milá. A Torá fala sobre Brit Milá. O que a Torá fala? A Torá fala que é mitzvah a partir do no oitavo dia em específico fazer o Brit Milá. Por que a Torá manda o povo judeu fazer Brit Milá no 8º dia de vida? Por quê? Bebê ainda recém-nascido, qualquer sangramento pode acabar acontecendo quando não haja coagulação e haja uma hemorragia externa. Por que Deus fez isso? Então hoje em dia a gente vê com a ciência coisas magníficas. Eu vou começar a resumir porque eu estou vendo que a gente está acabando. Então o tempo já está acabando e eu quero falar algumas coisas ainda, então vou ser bem rápido. Pessoal, a ciência começou a descobrir que primeiro, quem faz o Brit Milá ou a fimose, ela tem 50% de chance menos de pegar AIDS. Ele tem quase 100% de chance a menos de pegar infecção na glande, porque não está coberto. Ele tem quase 100% de chance de causar menos câncer de útero durante a relação sexual na mulher.
E várias outras infecções e doenças não existem mais devido ao Brit Milá. A Torá fala pra gente que o Brit Milá é perfeito. Imagina o quanto o povo de Deus não recebeu antissemitismo. E eu sei, eu conheço histórias da minha mãe quando era pequena. E pessoas que não eram judias falavam, vocês mutilam as suas crianças, vocês matam as suas crianças, tá certo? Que maldade vocês cortaram um pedaço do pênis de um filho de 8 anos, que realmente 8 dias, que inicialmente faz sentido o que alguns goim falavam. Mas aí a ciência começa a falar mais, até não poder mais. Por exemplo, a ONU hoje em dia, por decreto, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, fala que se a África subsaariana, todos os homens fizerem Brit Milá, vão morrer milhões de pessoas a menos a cada 10 anos. A cada 10 anos você vai salvar alguns milhões de vidas. O que você acha disso? Não só isso, como a ciência, que aí agora eu vou pegar pesado, a ciência começou a falar, tá certo? Sobre a protombina. A protombina é uma substância gerada pela vitamina K, que ela é responsável pela coagulação de uma ferida, de uma coagulação tanto de uma hemorragia externa quanto uma hemorragia interna. Olha o que a gente vai falar. Então a ciência diz que nos primeiros dias de vida da pessoa, a pessoa tem uma taxa de vitamina K e protombina gerada no corpo muito baixa, de 10% a 30%. Ou seja, qualquer corte nos primeiros dias de vida, a pessoa pode morrer. Não é à toa que quando você está na maternidade, o berço do bebê, ele fica 100% ali guardado, não pode ter nada pontiagudo, tudo arredondado. Tá certo? Mas, quando chega para o 6º ou 7º dia, aumenta até 80%. E quando chega no 8º dia, minha galera, minha gente, senhoras e senhores, chega em 110%. Chega acima do normal. Ou seja, a maior taxa da vida de um ser humano de protombina, vitamina K e coagulação do sangue é no 8º dia de vida. E você quer saber a prova? A prova é que a taxa de morte por Brit Milá, ela está em 0,01%. 99,99% de judeus do mundo que fazem Brit Milá com 8 dias de vida não tem sequer uma inflamação e uma infecção. Ou seja, a Torá, ela é sábia. Hashem, quando falou 8º dia, é o 8º dia de vida. A não ser quando a pessoa cresceu e os pais não fizeram nele, ele faz adulto, ou quando uma pessoa se converte de forma ortodoxa, corretinha, tudo bonitinho, em Israel, ou um lugar ortodoxo nos Estados Unidos que também tem, mas o melhor é em Israel, aí ele faz o Brit Milá adulto. Mas a Torá está dizendo para a gente algo que durante milhares de anos foi feito chacota do povo judeu. Era dito que nós mutilávamos nossos filhos, quando na verdade a gente sempre salvou nossos filhos de todas as doenças possíveis. Pessoal, vamos falar algumas coisas mais para a gente, rapidinhas, resumidas agora para terminar. O grito das plantas. Eu tenho até um vídeo muito curtinho falando sobre o grito das plantas lá no meu canal. A Torá fala para a gente que a gente não pode cortar uma árvore sem motivo. A Guemará e o Zohar falam que quando a gente corta uma árvore, se escuta um grito espiritual de um canto do mundo até o outro canto do mundo. Daqui eu vou dar 3 segulot para você ligados a Zohar, a rabinos grandes, que segulot é como se fosse conselhos espirituais para vocês que eu vou dar ligados a plantas, para a gente usar no nosso dia a dia, tá bom? Acho que vocês vão gostar bastante. E aí a Torá fala para a gente, quando a gente corta uma árvore, se escuta um grito. O Arizal, ele fala que eu Arizal, que tem uma alma diferente, eu não corto nada, não tiro nenhuma planta da árvore. E quem quiser ser uma pessoa elevada, ele vai saber que também não é bom a pessoa sair cortando e arrancando plantas sem necessidade, só quando tiver necessidade. E em 1970, a ciência começou a falar igual, através de um grande cientista chamado Dexter, que originou o desenho naquele Cartoon Network chamado Laboratório de Dexter. Ele, em 72, ele começou a desenvolver o polígrafo, que depois se tornou por Israel, criado pelo Mossad como a máquina da verdade. O polígrafo foi desenvolvido na década de 70. Inclusive o cientista criou um livro chamado O Grito das Plantas, ou A Vida das Plantas, A Vida Secreta das Plantas, é o nome do livro desse cientista interessantíssimo. Ele morava em Nova York, Manhattan, e ele começou a fazer várias e várias experiências com polígrafo em cima das plantas. Ele falava que, assim como ele pegava a parte de carga elétrica e as vibrações mais sensíveis da carga elétrica. Então ele colocava um eletrodo no caule
e outro eletrodo aonde? Na planta. E ele começava a tentar fazer várias coisas, como falar palavras bonitas para a planta, ameaçar que vai cortar, chegar com fósforo perto, chegar com uma tesoura perto. Enfim, galera, quem acha que é besteira, vê que o Discovery Channel já fez alguns documentários falando que hoje em dia é ciência já aceita por todo mundo. É ciência aceita por todo mundo. Tem até um programa do Discovery Channel que é verdade ou tabu, alguma coisa assim. Hoje em dia já é ciência aceita de que a planta ela é sensível ao ponto de entender até o que você fala. Então o que acontece? Ele começou a fazer várias e várias experiências e viu que tudo que ele fazia ligado à planta, a planta demonstrava uma carga de vibração diferente. Eu vou te matar, eu vou te cortar. A tal ponto que eu vou falar o mais interessante dessa parte das plantas, que quando o Dexter quis mostrar isso a um engenheiro físico, ele veio na casa dele. E tudo que o Dexter conseguia dar certo sozinho, na frente do engenheiro físico não dava certo. E aí ele chegou para o engenheiro físico e falou, não estou entendendo, você está fazendo, não está dando certo, será que eu estou maluco? E no final das contas ele fala, sai rapidinho da sala. Ele sai e volta a funcionar. Ele pergunta para o engenheiro físico, o que você trabalha? Ele fala que ele carboniza florestas inteiras. Ou seja, o trabalho daquele engenheiro é destruir florestas. Então a gente entende espiritualmente, sensivelmente falando, que essa planta entendeu isso. É muito comum você assistir pessoas que têm uma planta e Deus me livre, aquela pessoa falece, todas as plantas e flores morrem. A minha esposa, por exemplo, é fisioterapeuta e a minha esposa estava com uma paciente particular, que ela via que essa paciente adorava várias flores, plantas. Quando essa paciente morreu, a planta que ela mais gostava, que ela cuidava em especial, morreu junto com ela na mesma hora que ela morreu no hospital. Ou seja, a Torá fala para a gente, a ciência também, que através da poligrafia hoje em dia a gente pode provar que existe conexão direta de sensibilidade da planta para com a pessoa. E agora eu quero falar para vocês 3 coisas legais em relação à planta. Número 1, ou 2, vamos ver se eu consigo lembrar das 3. Número 1, a Torá fala para a gente que é bom andar com arruda, planta de arruda, como eu falei na aula sobre mal olhado, vai lá e assiste no meu canal, sobre mal olhado, que a Torá fala para a gente que a pessoa que anda com uma planta de arruda, sabendo que é Hashem que protege, Hashem ele dá uma brahá especialmente para a arruda, que ele faz com que todo o olho gordo e raiva que as pessoas invejam, que as pessoas coloquem em você, ele é filtrado diretamente pela arruda. Outra coisa legal que a Torá fala para a gente, está ligado, a planta tem 3, é o alecrim. O Rav Yitzhak Kaduri, um dos maiores rabinos sefaradim, que morreu em 2001, 2002, ele morreu com 112, 115 anos, nem ele mesmo sabia a idade dele, porque ele não tinha mais o documento. Ele falava que a pessoa que toma chá de alecrim, que em hebraico é rosmarin, ele pega o chá, limpa, olha para ver se não tem inseto, ferve na água, faz fusão, deixa tampado com a fumaça e toma aquele chá. Ele fala que aquilo é uma coisa boa e pode trazer cura com a vontade de Hashem para todas as doenças do mundo. Ou seja, todas as pessoas que têm qualquer tipo de problema de saúde, ele toma um chá de alecrim e ele pode tomar um por dia, não pode exagerar muito. E ele fala para Hashem, Hashem, eu não estou fazendo isso só pelo alecrim, eu estou fazendo isso porque um tzadik falou para fazer. E eu quero mostrar minha fé nos sábios, que é uma das 613 mitzvot. Tá certo? A terceira e última é a camomila, que o Rav Yitzhak Kaduri falava que não é uma coisa que só acalmava o corpo, como ele dizia também que é um chá que acalma a alma. A pessoa que pega uma árvore de camomila e toma, ainda mais com o intuito de pedir para Hashem para ficar calmo, a alma dele também se acalma. Porque nem sempre o motivo da gente estar ansioso e tenso é corpóreo, nem mental, às vezes é alma, espiritual, tá ligado a algum conserto nosso. E a gente às vezes não consegue tratar disso, tá certo? Bom, a Edina Zerolda, aproveitei que eu olhei justamente em relação à planta, não tem problema. Tá, a Edina Zerolda está perguntando se você arranca uma planta para alimento, ou porque é um conselho de Torá, aí é ótimo. Significa que você está usando para usufruto bom. Se você arranca um alface para comer, é para um usufruto bom. Mas justo as pessoas que são vegetarianas, e o motivo que eles não comem carne é porque causa sofrimento, problema. Porque pela poligrafia tem plantas como que saem do tomate e ou do alface, que deliberam mais carga elétrica nas vibrações do polígrafo de quando uma galinha está sendo abatida. Ou seja, se é pela questão de causar sofrimento, de certa forma, é uma ignorância. Tá? Não estou querendo ofender ninguém, mas eu estou falando ignorância no bom sentido, que ele não sabia disso.
Ou seja, as plantas que são usadas para mitzvah, planta que é usado para Avdalá como ervas, para Bessamim, para cheirar, para sair do Shabbat. O que é usado para mitzvah e para alimentação, não tem problema. Agora, passar e sair arrancando, para quê? Passar e sair matando coisa na rua, para quê? A gente não quer mexer nesse mundo, estragar o mundo. Em nenhum nível. A gente tem que manter esse mundo perfeitinho o quanto a gente pode. Galera, última, porque tem coisa pra caramba para falar de Torá e ciência. Mas a aula que vem eu gostaria de falar de Torá e arqueologia. E quem sabe eu até falo um pouquinho de Torá e ciência. Galera, vou falar os últimos 2 assuntos e vou ser bem rápido, que são já 11:06 em Israel, 5:06 no Brasil. A primeira é sobre efeito sonoro sobre a matéria. O Rav Zamir Cohen escreve sobre uma experiência muito interessante que tem o nome de um cientista japonês, que os japoneses eles fazem até hospitais inteiros que só trabalham com água, tá certo? E o que eles fizeram foi o seguinte: pegar um copo d'água, que na qual, em um copo d'água você fala palavras de Torá, não o nome de Deus em vão, palavras de Torá, palavras positivas e boas, e no outro copo d'água você fala palavras ruins, negativas, tá certo? E você coloca palavras assim, falando com um intuito ruim. Se você só falar a palavra, não adianta, tá certo? Valeu, Christian, apesar que tá meio travado. Pode ser que é de acordo com a internet da pessoa, não sei, tá bom? Galera, e aí qual que é a experiência? É você pegar o copo de água que você falou palavras de Torá e você começar a jogar no feijãozinho com algodão. Palavras ruins que você botou na outra água, você bota em outro feijãozinho com algodão. Faz isso durante uma semana e deixa essas plantinhas de feijão bem longe da influência humana, para dessa forma as pessoas não serem influenciadas e não influenciarem a água. Normalmente, eu já pedi para algumas pessoas fazerem na Yeshiva da Kotel, inclusive umas pessoas, que foi feito isso até no Brasil, e a diferença é que o feijão que você falou palavras de Torá cresce absurdamente, e o feijão que você falou palavras ruins, ela não cresce. Qual que é o motivo? O motivo é a molécula da água. Foi estudado no Japão e já nos Estados Unidos, inclusive o livro aqui fala um monte de fontes, que quando você pega um microscópio a 800 a 1000 vezes de zoom, você vê o formato da molécula hexagonal da água. E quando você fala palavras de Torá e palavras boas, você vê o quê? Você vê que a palavra hexagonal, a molécula hexagonal, ela se forma toda perfeitinha. Ou seja, tudo que você fala de bom em cima da água forma aquela molécula toda perfeita, brilhosa, bonita. E toda vez que você falar palavras ruins, aquela molécula hexagonal se arrebenta, fica feia e estragada. Agora pensa, 70% do nosso corpo é água. Quando a gente fala palavras e pensa coisas ruins, a gente está influenciando todo o nosso corpo. Quando a gente pega um copo de chá e fez a brahá como eu fiz Shiakol, você faz com que todo o líquido que a gente está tomando, ele esteja com as moléculas elevadas, abençoadas e perfeitas indo para o nosso corpo. Olha que maravilha que a gente está falando, pessoal. Tá certo? E para terminar, eu quero falar sobre ver os sons, ver a vibração dos sons, que eu até falei na aula de Shavuot, que é o segredo por detrás da entrega da Torá, que hoje em dia se encontrou por várias máquinas eletromagnéticas, que quando você fala as letras do hebraico, por exemplo, Aleph, Beit, Gimel, o Danham Avram perguntou se pode fazer brahá na água, naquele caso pode, mas você tem que tomar um pouco da água. E só pode fazer brahá na água quando você está com sede. Para fazer brahá em suco e outras coisas, pode fazer brahá mesmo sem sede, porque você está tendo prazer. Como a água não tem gosto, só pode fazer brahá quando está com sede. Pode esperar estar com sede, tá bom? E ele bebe a água. Obrigado, Mihael. Vou contar essa história rapidinho do Rabino Kerateu. Então, se descobriu através dessa máquina por eletromagnética e vibração de energia, que todas as letras no hebraico que você fala, sai na máquina a vibração, o formato da letra em hebraico. Pena que eu não estou podendo explicar isso para vocês agora com exatidão, mas aqui tem o mapa. Eu expliquei isso direitinho na minha aula sobre segredos por detrás da entrega da Torá de Shavuot, umas 2 semanas atrás, 3 semanas. E aí mostra que todas as letras que você fala no gregoriano, que você fala A, B, C, não sai nada. Quando você fala as letras do calendário do hebraico, ele sai realmente o formato da letra, para dizer que a nossa língua ela está conectada espiritualmente ao formato das letras judaicas, tá certo? Que é a letra da Torá, olha que maravilhoso. E para terminar, eu quero falar a história que eu prometi falar, obrigado Mihael por lembrar, tá certo? Que é a história do Rav Eliyahu Lips. Esse é o Rav, que ele morava nos Estados Unidos por um tempo.
Ele é um Rav que falava que para ele tanto faz se Deus existiu ou não. Ou seja, ele estava numa categoria ateia, tá certo? E ele foi apresentado por um amigo sobre códigos da Torá. A partir do momento que apresentaram ele sobre códigos da Torá, ele começou incessantemente a tentar entender os códigos da Torá. Tá certo? Pessoal, até pergunto para vocês se vocês estão sentindo que algumas vezes na tela tem um piscar que dá uma apagada e volta. Se alguém vê isso na tela, me fala que pode ser um problema da câmera. Tá certo, pessoal? E aí, esse Rav começou a estudar códigos da Torá. E ele começou a ver que tudo que está na Torá, que é o jornal do ontem, hoje ou amanhã, ele é falado de forma perfeita, como por exemplo as Torres Gêmeas, Osama Bin Laden, fala o número de mortos, a tal ponto que matematicamente isso chega numa probabilidade de 1 em 100 milhões, 1 em 1 bilhão, 1 em 100 bilhões, ou seja, impossível. Isso não acontece 1, 2, 3, isso acontece milhares de vezes durante todos os códigos da Torá. E esse rabino começou a criar um programa sobre códigos da Torá, que inclusive foi apresentado num documentário do Discovery Channel, tá certo? Da década de 90 e pouco. E esse Rav Eliyahu Lips fez chuvá, virou rabino, ele foi um dos indicados como os maiores matemáticos dos anos 90, indicados para ganhar o Prêmio Nobel Mundial de Matemática, mas ele foi para a Torá, criou um programa de CD de códigos da Torá. Hoje em dia ele mora aqui no meu bairro, em Ramot, e de vez em quando a gente chama ele para dar aula na nossa Yeshiva na Midrashá, ou seja, um rabino que era um dos maiores matemáticos do mundo, a ponto de ganhar o Prêmio Nobel, ficou impressionado com os códigos da Torá. Tem gente que olha um código da Torá, outro, com um entendimento fraco, e fala, sei lá, será que isso mostra alguma coisa? Quando você vai a fundo, você vê que é impressionante. Se Deus quiser, vai vir um momento, que seja em breve, que eu vou tentar dar uma aula para vocês sobre códigos da Torá, e a gente vai estudar bastante sobre esse assunto. Tá certo, pessoal? Gostaria de dar um abraço grande para todos vocês que estão assistindo com a gente ao vivo, ou se você está assistindo para a gente do YouTube, sabe que agora eu não coloco mais nos vídeos do YouTube, dizendo começa no minuto 7 minutos. Agora eu já começo o vídeo no YouTube exatamente do momento que eu falo vamos começar. A introdução não vai ficar mais no YouTube, para assim não atrapalhar o seu tempo, para você não acabar pegando esse momento que eu estou testando o microfone e tal. No YouTube já começa direto desse momento. Daqui a meia hora vai estar no YouTube. Aproveita para entrar no meu canal Eliyahu Haskett Seminar. Aproveita para compartilhar aqui e curtir no Facebook, é um carinho, mas ele não ajuda a disseminar, mas curtir no canal do YouTube ajuda muito. Quando você curte no canal do YouTube, você ajuda a disseminar e fazer com que o YouTube mostre isso como propaganda para mais pessoas, mais judeus, porque ele vai de acordo com o mapa de onde as pessoas estão, então a gente chega em mais judeus. Vamos se inscrever no canal, vamos ver muitas aulas do canal, que isso ajuda mais ainda, e vamos curtir lá. Aproveitar para falar sobre um amigo meu chamado Rafael Laufer, que ele trabalha com cacherização de casas. Ele leva todos os utensílios da pessoa até o mikve, tá certo? Ele vai até a casa com o maçarico, deixa toda a sua casa perfeitinha, kasher direto para Hashem. Então, se você quer, Rafael Laufer. Se ele estiver ao vivo, botou o nome dele aqui, é bom, senão eu vou colocar o nome dele e marcar ele. Ele trabalha com isso profissionalmente há alguns anos. Aproveita para ligar para ele, entrar em contato com ele pelo Facebook. Se você é do Rio e São Paulo e precisa de uma casa para ser totalmente cacherizado pela lei judaica ortodoxa correta, Rafael Laufer é uma boa opção, tá bom? Faço isso por ele ser um grande amigo meu e eu tenho um carinho por ele. Muita brahet para todos que estão assistindo. Refuah Shlema para Sara Batrífica. Refuah Shlema para Nissim Ben Victoria. Todos os nomes que nós falamos. Que Hashem eleve Neshamat seus falecidos de Am Israel que nós falamos. Que Hashem dê muita brahet para você que está assistindo, tanto do canal ao vivo do YouTube. Sucesso em todos os pensamentos, variação. Que Hashem proteja você e todos nós de todo qualquer mal espiritual, mental e físico. Que Hashem só dê para a gente alegria e motivos para comemorar. Que Hashem faça da gente portadores de notícias sempre boas e doces e nunca notícias amargas. Eu gostaria de aproveitar de dar um salve também para a Yeshiva que eu dou aula, Sharei Dato, uma Yeshiva que eu já dou aula, vai completar agora 7 anos. Também Sharei Binah, uma Yeshiva e uma Midrashá que toda hora estão fazendo grupos de férias e aulas e passeios para adolescentes e adultos, ao todo entre 18 anos e até 30 anos, judeus. Aproveita você também para participar do grupo de férias de Sharidade, que vai ser agora em julho, também na Sharei Binah Midrashá. Um salve a todo mundo, tá certo? Que a Hashem abençoe a todos nós. Até domingo que vem, que a gente vai falar bastante sobre Torá e arqueologia e também um pouquinho do que faltou sobre Torá e ciência, tá bom, pessoal? Tudo de bom e até a próxima!